Então agora a gente vai para a parte de como gravar, né, os nossos programetes, os nossos spots, sem precisar de edição, usando só o celular. Importante a gente anotar mais ou menos o que a gente vai falar, escrever, né, a ideia, lembrando daquelas dicas que a gente já deu na primeira parte, né, do o que, quando, onde, e gravar. Então vamos para o spot 1, que vai ser um spot de denúncia, e nós vamos denunciar os despejos que a gente está tendo e anunciar a nossa campanha Despejo Zero. Campanha Despejo Zero. Denunciamos os despejos em Minas Gerais. Denunciamos os despejos no campo e na cidade. E seguimos em luta. Esse foi o nosso primeiro spot. Agora, a gente vai demonstrar um spot de mística, que vai vir com uma vinheta inicial. Arte em movimento. Levantemos nossos punhos como lanças, nossas almas como muralhas. Ergamos nossos rostos como bandeiras de vitória. Que nessas batalhas de pão e dignidade, resistir já é brava conquista. E esse foi, né, o segundo spot aí, no sentido mais da mística, de como a gente elabora também a rádio em relação à cultura. E o nosso terceiro, a gente vai fazer uma entrevista, que é um outro formato aí que a gente pode usar das rádios. Olá, MST! Hoje a gente vai conversar sobre o Armazém do Campo BH e a gente está aqui com o Jean Gomes, que trabalha no armazém e tem a tarefa da cultura. Então, Jean, quais são as principais atividades da cultura no Armazém do Campo? Então, as principais atividades semanais da cultura, a gente tem quarta enviolada com Pereira da Viola, né, e convidados, que vão vários violeiros lá tocar viola. Certo. E qual que é a importância política da cultura no Armazém do Campo? Bom, a principal função disso e de grande importância é o diálogo com a sociedade, né? Do que... Cultura no Armazém do Campo. E essa foi a vinheta, né, do nosso Cultura no Armazém do Campo, que é a entrevista que a gente já gravou. E agora, na segunda parte, eu vou mostrar como editar todo esse material. Então, agora a gente vai para a segunda parte da oficina, que é a parte de edição de áudio. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar aquele áudio que a gente já mostrou na primeira parte da oficina e colocar nesse programa aqui que vocês estão vendo, que se chama Audacity. Se você procurar no Google, ele é bem facinho de baixar, costuma ter 2 GB e instala em qualquer computador, porque ele é bem simples e é gratuito. Normalmente os arquivos do WhatsApp não vêm em MP3. Então, se ele não vier em MP3, você vai vir no seu Google Chrome e você vai pesquisar o seguinte site, Online Audio Converter. Aqui você consegue converter o seu arquivo de áudio para o formato MP3 no tamanho que você quiser. O meu aqui já está convertido. Agora eu vou selecionar a parte que nós vamos editar. A nossa entrevista começa aqui nesse ponto que eu marquei. Eu vou usar o atalho Ctrl+I, que eu marquei, né? Eu uso o mouse normal para selecionar o que eu quero. E aí eu usei o Ctrl+I e eu fiz um corte no lugar onde começa a minha entrevista. O anterior é outro material dos que a gente gravou. Eu vou deletá-lo, porque a gente não vai usar. Agora eu dou play, apertando Enter, eu dou play. Olá, MST! Hoje a gente vai conversar sobre... E eu escuto toda a entrevista e vou selecionar qual parte eu quero retirar. Os atalhos, eles são os mesmos, né? Para copiar o Ctrl+C, para colar o Ctrl+V, para recortar o Ctrl+X e o Delete, ele apaga, né? Então, atalhos bem simples. E a gente vai agora ouvir e selecionar o que a gente precisa editar. Pela música e pelo amor.
Eu vou deletando todos os espaços que eu acho que estão sobrando, né, nas falas, para o áudio ficar um pouco menor. Então, aqui eu fiz o mesmo atalho que a gente já usou, Ctrl I, e eu cortei. Aí eu vou selecionar essa parte com 2 cliques no mouse e vou apertar no Delete. Vou deletar. E aí eu vou botar para vocês ouvirem e vai ficar certinho a fala do nosso entrevistado. Os espaços culturais, eles não estão funcionando no Armazém do Campo, mas a gente segue fazendo cultura, a gente segue fazendo arte no Cantoria de Varanda, né, nos sites, nas redes do MST. Cultura no Armazém do Campo. E aí, como vocês lembram, nessa parte do Cultura no Armazém do Campo, a gente gravou depois. E aí eu vou usar uma nova ferramenta para colocá-la primeiro, que é essa ferramenta das 2 setinhas aqui, que é a ferramenta Mover, que eu também posso usar o atalho F5. Com essa ferramenta eu consigo mudar as coisas de posição para colocar a vinheta nossa que a gente fez primeiro na nossa entrevista. Então, diminuir aqui, coloquei a vinheta primeiro. Quando eu quiser mais perto ou mais longe aqui, eu consigo usar o recurso aqui, olha, para diminuir ou aumentar o zoom para que eu enxergue melhor os meus cortes. Voltei para a ferramenta da seleção. Vou selecionar, sempre que ficar marcado amarelo é porque está no limite. Vou selecionar esse espaço que sobrou, vou deletá-lo. E agora, pessoal, eu vou clicar em cima dos cortes que eu fiz para juntar de novo o áudio. Essa é a edição mais simples. Essa ferramenta aqui do lado também é a ferramenta Envelope. Ela serve para deixar algumas partes maiores ou menores de intensidade, né? Amplitude do som. Então, eu consigo fazer seleções abaixando a voz e aumentando a voz, caso eu queira. Isso é muito bom para usar nas músicas. Mas, no geral, para uma edição simples, deixa eu só desfazer aqui a minha demonstração. Para uma edição simples, basta esses recortes que eu mostrei para vocês. Agora que eu já terminei de editar, eu vou criar em arquivo, exportar áudio. O programa só vai me dar a opção, aí eu vou salvar ele aqui na oficina de rádio, ele só vai me dar a opção de salvar em WAV, eu vou clicar em salvar e ele vai carregar. E aí vocês lembram daquele aplicativo que eu mostrei para vocês, daquele site que eu mostrei para vocês, chamado Online Audio Converter? Pois é, eu vou pegar esse arquivo que foi convertido, que ficou salvo aqui na oficina de rádio, em WAV, que é esse editado aqui, e vou entrar no Online Audio Converter de novo, para convertê-lo para MP3. Então, agora eu seleciono o áudio, que é esse arquivo aqui em WAV, que a gente já editou da entrevista. Ele vai converter aqui rapidinho e eu consigo já colocá-lo para ser ouvido assim que fizer o download. Pessoal, e essa foi a nossa oficina de rádio. Muito obrigada a todos os companheiros e todas as companheiras que chegaram até o final e vamos nos desafiar aí nessa tarefa de construir uma rádio popular feita com o povo, para o povo e pelo povo. Então, resiste Comunicação Sem Terra, resiste MST de Minas Gerais e espero em breve ver muito conteúdo produzido por vocês. Um abraço!